No coração do agreste pernambucano, entre coqueirais retorcidos e as ruínas enfumaçadas de um antigo engenho, uma casa de taipa ainda guardava o cheiro de moenda e de cana esmagada e a memória de um Natal que virou sangue. Era dezembro de 1885, quando uma noite de festa se transformou em tragédia, e quando o nome de Maria passou da senzala para a boca de todas as vilas, carregado de medo e reverência. O impossível aconteceu sob o luar. A mulher que até então curava chagas e ajudava nasces com mãos calejadas, empunhou um machado e desencadeou uma sequência que ninguém naquela região imaginava. Maria das Chagas, parteira, curandeira e a mulher que virou um instrumento de vingança, começou aquela noite como quem acendia uma vela e terminou como quem acendia um incêndio de memória. Se quer entender como pequenas humilhações viraram sentença e como uma comunidade reescreveu sua história entre fumaça e oferenda, fique até o fim. Vamos percorrer a origem, o catalisador, o ato e o legado e mostrar por que, ainda hoje, nas praças junto ao Pelourinho, alguém sussurra seu nome. Compartilhe para que a lembrança dos ancestrais não se perca entre as ruínas. A Casa Grande do Engenho Santa Inês dominava a planície como uma sombra de pedra e madeira, com janelas vazias que lembravam olhos sem piedade e com a moenda que rangia ao anoitecer como um aviso. O senhor do engenho, capitão Antônio Mendonça, gostava de percorrer os arredores em cavalos bem tratados, com botas cintilando e com um riso que se tornaria cruel quando alcançava as pessoas. Seus dois filhos, Álvaro e Pedro, aprenderam cedo a replicar a violência do pai. A rotina no engenho se definia em safra e castigos. Trabalhadores chegavam ao alvorecer com cheiro de suor e terra, e saíam ao entardecer com os pés feridos e com histórias sussurradas sobre açoite e sobre a fumaça das queimas. A senzala ficava perto do terreiro, dali vinham cantos cortados pela fome e o som de panelas vazias. A atmosfera cheirava a cana e sangue, e havia um pelourinho improvisado para lembrar a ordem. Entre os secundários havia nomes que marcavam a paisagem e as relações de força. João Soares, capataz que olhava para o chão para evitar problemas. Padre Antônio, que oferecia bênçãos mornas. Dona Isabela, a cozinheira que contava causos. Joaquim Preto, um ex-escravo alforriado que jurava não mais voltar. Rosa Pequena, amiga de Maria que costurava e levava recados. Manuel do Cariri, comerciante que trazia tabaco. Capitão Álvaro, filho do senhor. E Luiz Mendonça, o herdeiro que passava sem olhar. Em conversas na beira da fogueira, vozes baixas descreviam chacinas antigas e punições que pareciam rituais. Em uma noite, quando as estrelas se arrumavam para celebrar, a opressão mostrou a face mais bruta e consolidou o que já se sabia em segredo. O engenho não era apenas um lugar de produção de açúcar, era uma máquina de marcar corpos e memórias. Maria nascera perto do cio do engenho, filha de uma mulher que havia carregado no peito feridas e rezas. Desde criança, ela aprendera a distinguir ervas, a costurar feridas e a ouvir dores que ninguém mais escutava. A infância trouxe a perda do pai, tomado por febres, e a partida da mãe quando Maria tinha 12 anos. Na adolescência, aprendeu com a avó antigos ritos de oferenda e orações às ancestralidades, e com isso desenvolveu uma reputação de cura que cruzava as roças. Foi parteira por necessidade e por escolha, presente nas dores de nascimento e nas despedidas, sempre com um pano cheiroso de arruda e com um machado pequeno atrás da porta para cortar lenha. Sua formação passava por remédios de planta, pela observação do corpo e pela memória de quem vira injustiças demais para ficar muda. Nos anos que se seguiram, Maria perdeu um filho para a negligência do médico do engenho e viu mulheres serem desonradas sem amparo. Essas perdas gravaram-se nela como chagas que não cicatrizavam. O preço de cuidar dos outros foi aprender a contar o peso das humilhações, e esse acúmulo preparou a alma para um corte que seria definitivo. Sua infância, sua formação como parteira e os ossos carregados de luto explicavam em parte a transformação, de cuidadora a executora. Sua trajetória estava fincada em ancestralidade, em remédio e em memória. A reputação de Maria era dupla, confortava recém-nascidos e alimentava o temor de quem cometia violência. Essa ambivalência a colocava no centro de uma história que atravessaria gerações. Os primeiros catalisadores foram sutis e depois se intensificaram de maneira implacável.
Uma das primeiras violências que acenderam a fúria coletiva foi a morte do filho de Maria por uma infecção que o médico do engenho, indiferente, classificou como destino. Depois veio o estupro de uma jovem chamada Ana por um dos filhos do Senhor, crime que foi abafado por promessas e moedas. Em outra ocasião, Joaquim Peto foi acusado falsamente de roubo e espancado até perder os dentes. Cada um desses eventos carregava pequenos detalhes que inflamaram Maria e sua rede. Havia relatos de que, na noite em que uma colheita foi perdida, o Senhor ordenou que fome fosse a resposta e retirou parte da ração dos trabalhadores como punição coletiva. Essas injustiças eram documentadas em cartas que poucos liam e em memórias que a fumaça conservava. Maria ouviu as histórias, acolheu as feridas e contou num só plano todas as humilhações que, empilhadas, construíram o desejo de vingança. A angústia pessoal se misturou à raiva comunitária. O leitor precisa ver como pequenas ações se tornaram catalisadores. O abraço negado, o pranto silenciado, o direito retirado. Esses detalhes geraram um ponto de não retorno. Numa tarde, quando o sol empalidecia e a moenda silenciava por falta de cana, Maria encontrou Rosa pequena na beira do riacho. A conversa foi longa e carregada de medo. Maria disse: "Não dá mais para calar." Rosa respondeu: "E o que tu propõe? Nós somos poucos?" Maria falou: "Nós temos mãos e temos o machado." João Soares, ouvindo de longe, aproximou-se e perguntou: "E o padre?" Rosa afirmou: "Padre Antônio dá poema, mas não dá socorro." João retrucou: "O capitão tem guarda." Maria sussurrou: "Então vamos ser nós a guarda." Rosa se perguntou: "Isso não é chacina?" Maria afirmou: "É justiça para quem nunca teve tribunal." Essa sequência de falas mostrou a ruptura entre palavra e ato e fez crescer a conspiração. No mesmo dia, Manuel do Cariri trouxe notícias de que o herdeiro Luís planejava vender terras, deixando famílias na rua. A notícia foi a faísca imediata. A população sentiu que perderia o pouco que restava. Maria convocou encontros noturnos em uma senzala vazia, onde, entre ervas e oferendas, os planos começaram a se formar. Naquelas reuniões, a voz de cada um era um tijolo na construção do ato. O plano exigiu tática e uma divisão clara de tarefas. A escolha dos conspiradores levou em conta habilidades e vínculos. Joaquim Preto era o responsável por vigiar as rotas, por conhecer atalhos e por localizar cavalgaduras. Rosa Pequena era quem entraria na cozinha e cuidaria para que o fogo fosse apagado na hora exata. João Soares cuidaria do caminho de fuga e faria acuações para atrair os homens para o terreiro. Manuel do Cariri deveria ficar com mantimentos e manter as crianças ocultas. Dona Isabela faria a distração com a ceia. Capitão Álvaro e Pedro seriam objetos do plano, não participantes, mas alvos. Padre Antônio foi procurado por alguns para uma bênção clandestina que misturava fé e ritual, e Maria aceitou uma oferenda pequena, um objeto que lembrava os ancestrais, para firmar o pacto. O ritual foi mais simbólico que religioso. Tocaram em um machado antigo, passaram ervas por suas mãos e prometeram enterrar o medo. A logística foi planejada com precisão, rotas de escape, esconderijos, avisos sonoros com panelas e uma sequência prevista de ações minuto a minuto. Técnica de logística usada pelos conspiradores envolveu marcar pontos com lenços brancos em árvores e usar fogueiras pequenas como sinal. A descrição processual dessa organização é simples e crível. Num mapa improvisado, marcaram o caminho que levaria ao riacho, os abrigos seguros e a casa de Manuel, onde as crianças ficariam. Para garantir a dispersão, combinaram que, ao primeiro sinal, metade se deslocaria para a estrada e metade permaneceria para bloquear a saída dos guardas. Houve um momento em que se discutiu moralmente o que fariam. Maria falou: "Eu não quero sangue, quero justiça." João disse: "Mas sangue pode vir e teremos que aceitar." Rosa perguntou: "E os inocentes?" Joaquim respondeu: "Inocentes são os que se escondem." Dona Isabela falou baixo: "Nós seremos acusados." Manuel retrucou: "Não há outra saída." Padre Antônio confessou: "Rezei, mas sei que rezar não tira a dor." A conversa finalizou com Maria afirmando: "Então fazemos para que as próximas mulheres não paguem com as próprias vidas."
Essas falas foram trocadas em sussurros e com lágrimas, e cada voz tinha em si o peso de perdas. A comunidade foi convocada. Além dos já citados, apareceram nomes como Ana do Sossego, Tiago do Areal e Vitória, jovem que perdera o noivo. Essa nomeação de 5 a 8 personagens dava a medida do alcance do plano. Na véspera do Natal, a tensão cresceu. O engenho preparava a ceia para a família grande, enquanto a maioria dos trabalhadores ganhava restos quentes. O cheiro de cana queimando se misturava ao perfume caro dos donos. Maria passou a tarde a cuidar de enxertos e de panos para o parto de uma vizinha, e à noite se misturou à multidão que chegaria para oferecer serviço. A preparação para o ato incluiu práticas rituais. Na madrugada, um pequeno círculo foi formado com farinha e arruda, uma oferenda para os ancestrais e um pedido para que a justiça descesse como chuva. Havia também uma componente prática. Foram escondidos instrumentos cortantes, falsos sinais foram deixados e uma charrete seria bloqueada. A operação teve uma explicação técnica resumida para quem planejava. Aproveitar o movimento da ceia, neutralizar os guardas com pregos nas trilhas e fazer barulho para confundir a direção dos reforços. Essa intenção tática era clara e precisa em cerca de 300 caracteres nas anotações de João, registradas mentalmente e memorizadas por Joaquim. A noite do ato começou com sons que não pertenciam à festa. Panelas tilintavam de maneira estranha e um coro baixinho de vozes começou a marcar o tempo entre um canto e outro. No terreiro, Maria sentiu o cheiro de ração e de suor, misturado ao perfume da família grande. A primeira troca de olhares aconteceu na cozinha entre Dona Isabela e uma criada que abriu e fechou a porta com ar de distração. Em sequência, as ações foram desencadeadas. Diálogos curtos e brutais acompanharam cada passo. Maria sussurrou, agora. João gritou, por aqui. Rosa chamou, cala a boca. Joaquim ordenou, peguem o machado. Manuel murmurou, protejam as crianças. Dona Isabela rogou, corra. O capitão Álvaro gritou, quem ousa? Pedro perguntou, o que foi? Luiz Mendonça tentou acalmar, calma. Alguém respondeu, a calma acabou. Essas trocas foram rápidas e cortantes como a lâmina que se ergueu ao luar. O som do machado cortando madeira foi confundido com o som da quebradeira de cocos. Em cenas de confronto, o som de passos, de sangue pingando e do choro das mulheres desenhou uma paisagem sensorial intensa. O gosto metálico do medo na boca, o cheiro de pólvora e de fumaça, o calor das labaredas que começavam a tomar cercados de palha. A violência não foi gratuita, foi carregada de motivo, mas também de consequência. Descrever a cena em detalhes envolveu mostrar o medo nos olhos do Senhor, a frieza nos movimentos dos filhos e a firmeza na mão de Maria quando ela ergueu o machado. A imagem do machado contra a luz da lamparina virou símbolo recorrente daquela noite. Momentos de tensão pontuaram a ação. Primeiro momento, quando, no corredor entre Casa Grande e cozinha, João ficou cara a cara com Pedro. O diálogo foi curto. João falou, não te Reconheço. Pedro respondeu, foge então. João declarou, não até ver tudo acertado. Pedro ganhou. O segundo momento, na varanda quando Rosa foi surpreendida por Luiz e teve de usar um estratagema para distrair. Rosa perguntou, que buscas aqui? Luiz disse, aproxima. Rosa enfiou a mão no avental e atirou farinha. O barulho deu tempo para Maria agir. O terceiro momento, no quarto onde o capitão tentava reunir soldados, Joaquim entrou coberto de sombras e soltou um grito que fez as lâmpadas dançarem. O capitão engatilhou a espingarda. Joaquim atacou a coronha com um pedaço de madeira e a arma caiu. O quarto momento, no terreiro, um fogo aceso por acidente ameaçou queimar a casa de crianças escondidas. Manuel correu e conseguiu apagar, com panos molhados numa cena que parecia arrancada de uma antiga tragédia. Cada um desses momentos teve 500 a 600 caracteres de tensão pura, descritos com cheiro, som, toque e sabor do medo. O leitor sentiu o coração acelerar, como quem espreita uma moenda prestes a quebrar. Houve violência física e também simbólica. A chacina que se seguiu atingiu principalmente aqueles diretamente responsáveis pelas opressões mais recentes. Relatos orais contaram que o sangue foi visto escorrendo pela escada como se a casa viesse a sangrar. Não se trata de glorificar a morte, mas de entender que a vingança brotou de um canteiro de respostas faltantes. Após os primeiros ataques, houve choque e as chamas começaram a se espalhar.
A fuga foi caótica. Pessoas correram carregando crianças, escondendo joias e papéis e deixando para trás móveis quebrados e oferendas caídas. A fumaça subiu, levando consigo o cheiro de moenda e de documentos queimados. Em meio ao caos, Padre Antônio tentou acalmar com orações e foi repelido por quem carregava perda e raiva. Em princípio, a comunidade que apoiara o plano fragmentou entre quem chorava e quem comemorava. As repercussões imediatas foram variadas e nomearam um mapa de reações. Na manhã seguinte, o povo do lugar encontrou ruínas onde antes havia luxo. Testemunhas foram procurar explicações. Ana do Sossego chorava. Tiago do Areal contou que ajudara a retirar o corpo de um menino. Vitória juntou mantas para os feridos. Luiz Mendonça desaparecera. Capitão Álvaro fora ferido e levado com vida. Dona Isabela fora presa por alguns dias. As reações ecoaram para além do engenho e tocaram vilas vizinhas. O governo local começou a enviar oficiais e a notícia chegou a policiais da cidade. Alguns dos nomes que participaram fugiram para um quilombo próximo e outros se dispersaram. Houve, na sequência, um processo de perseguição organizado. Oficiais enquadraram o caso como crime comum e prometeram uma investigação rígida. Em reuniões ao redor de um fogão, Maria ouviu: "Eles vão atrás de nós." Ela respondeu: "Que venham." Essas palavras foram traduzidas pela população de maneiras distintas. Alguns clamaram vingança, outros clamaram por preservação da vida. A tensão entre fuga e resistência tornou-se visível. A perseguição foi metódica. As forças do governo analisaram pistas e ouviram depoimentos. Perícia simples identificou impressões, manchas e decomposição de materiais que orientaram buscas. A explicação técnica da investigação incluiu coleta de amostras de tecido e verificação de marcas de ferrugem que poderiam indicar a origem do machado usado. Em cerca de 300 caracteres, descreveu-se a técnica. Amostras eram retiradas com pinça, embaladas em pano limpo e marcadas. Testemunhas eram isoladas em salas separadas para evitar contaminações de depoimentos. Esses detalhes criaram um quadro mais crível de como as autoridades buscaram atribuir responsabilidade. Havia também a logística de fugas dos conspiradores, rotas feitas por trilhas e buracos, alimentos deixados estrategicamente por Manuel e abrigo numa antiga casa de farinha em ruínas. A comunidade tentou proteger alguns nomes com silêncio coordenado. No curso da caça, houve um confronto final que marcou o episódio. A chegada de tropas fez com que o pequeno quilombo improvisado onde muitos haviam se refugiado fosse cercado. Um tiroteio breve ocorreu próximo ao riacho. Diálogos e clamores se cruzaram. Maria sozinha conversou com Joaquim antes da batalha. Maria disse: "Se eu cair, enterrem meu corpo junto às sementes." Joaquim respondeu: "Não fale assim." Maria afirmou: "Não tenho medo." João pediu: "Foge tu." Maria replicou: "Eu fico." Esses trechos mostraram a transformação definitiva. Maria aceitara o risco e assumira sua condição de símbolo. No confronto final, Maria foi ferida e capturada. Dizem que ela não hesitou em erguer o machado uma última vez para proteger as crianças escondidas. Outros foram mortos e alguns capturados. A chegada das forças trouxe fim imediato, mas não apagou o que havia gerado aquilo. A captura trouxe julgamentos e versões divergentes. Para alguns, Maria era assassina, para outros, mártir. Após a captura e o julgamento sumário, a região começou a reorganizar memórias. Nos primeiros dias, houve resistência a falar. Padre Antônio tentou mediar uma memória mais branda. Em fogueiras à noite, canções surgiram que transformaram os nomes em versos. A história se tornou lenda com o tempo. Um mês depois, a comunidade ainda tremia. Alguns chamaram Maria de monstro, outros de protetora. Uma oferta foi deixada perto das ruínas do engenho por anônimos, pedras empilhadas e um machado enferrujado, símbolo que começou a circular como resposta à dor. Um mês depois, pessoas começaram a reunir as crianças e a dividir mantimentos, tentando retornar à rotina, mas com olhares diferentes. Documentos eram produzidos e cartas circulavam descrevendo o caso como uma revolta justificável ou um crime condenável. Havia discussões sobre a lei e a justiça, e sobre onde cada uma terminava. A memória do machado e da fumaça tornara-se central. 3 meses depois, a narrativa já ganhara várias versões. Alguns jornais regionais falaram de chacina e de um ato planejado por desesperados. Outros publicaram cartas anônimas que chamavam Maria de heroína e denunciavam o sistema do engenho.
O Pelourinho da cidade tornou-se ponto de encontro para debates públicos e para carregar cantos de luto. O quilombo, onde alguns fugiram, recebeu novos moradores e tornou-se santuário de histórias. Crenças e rituais continuaram a alimentar as memórias, oferendas eram deixadas nas pedras do riacho. As rezas eram sussurradas ao anoitecer. A família Mendonça perdeu influência e parte das terras foram abandonadas. Nas escolas que surgiam, contadores de histórias incluíam o episódio como advertência sobre poder e violência. A região desenvolveu novas canções que falavam de ancestrais e de justiça viva. Nesse período, a figura de Maria começou a receber matizes míticos, ora considerada vingadora, ora santa profana. 6 meses depois, a transformação já tocava até práticas culturais. No mercado da cidade, vendedores conversavam com cuidado sobre os riscos de ser lembrado. Havia ainda olhares desconfiados e receios de represálias, mas também um sentimento crescente de que a memória deveria ser preservada. Surgiram ateliês que criavam pequenos machados em miniatura como símbolo de resistência e como crítica ao poder hereditário. Grupos de mulheres passaram a se reunir para discutir direitos e partilhas de terras, usando o episódio como catalisador político. Havia registros de que em festas populares, cantos antigos foram adaptados para incluir versos sobre a noite do Natal e sobre o sangue que marcou a terra. Aos poucos, de tragédia a lenda, Maria passou a ser lembrada de formas diversas. Há quem faça oferendas no aniversário da tragédia, há quem construa canções e há quem ainda negue o que aconteceu. O legado cultural transformou o espaço. As ruínas do engenho tornaram-se local de peregrinação e de cautela. A memória ganhou vida e, embora as chagas não fechassem, serviu para que gerações seguintes questionassem poder e proteção. O epílogo temporal mostra efeitos concretos. 1 mês depois, as famílias que retornaram encontraram a plantação destruída e iniciaram um processo de reorganização comunitária, criando mutirões para reconstruir currais e casas. Surgiram líderes improvisados como Joaquim e Rosa, que assumiram responsabilidades públicas. Houve relatos de sabotagem de ferramentas do engenho por ex-trabalhadores. A memória imediata gerou recados nas paredes das vilas com dizeres como: o sangue dos ancestrais não será esquecido. 3 meses depois, a tensão transformou-se em mobilização. Cartas circulavam por trem e por cavalo, buscando apoio em vilas próximas. Manifestações foram marcadas em frente ao Pelourinho. Algumas autoridades passaram a temer rebeliões maiores. A imprensa regional começou a cobrir o assunto com tom moralizador. E a figura de Maria foi central nas conversas de feira, tanto para acusar quanto para louvar. 6 meses depois, a cultura popular já havia produzido recriações, cantos, rezas e um pequeno santuário improvisado nas pedras do riacho. Sapatos velhos eram deixados como oferenda e menções ao machado tornaram-se metáforas em peças teatrais locais. A história virou pista para reivindicações por terras e também para debates sobre como a lei falhava quando a sociedade silenciava. Ao final, resta a reflexão. O sangue daquela noite virou história e os nomes que ali caíram não foram esquecidos. A pergunta que ecoa é sobre a fronteira entre justiça e vingança e sobre o que uma sociedade faz quando suas instituições falham. Maria, que iniciou como parteira e curandeira, transformou-se em símbolo multifacetado. Um machado que corta carne e memória, uma oferenda para os ancestrais, um aviso para os herdeiros do poder. O legado foi concreto em mudanças de propriedade, em canções e em rituais, e também permaneceu como chagas abertas que lembram que a opressão não some sem contestação. Se essa história tocou sua ideia de justiça, inscreva-se para acompanhar outras narrativas que amplificam vozes silenciadas e compartilhe para que a memória de quem resistiu não desapareça entre as ruínas. Lembre-se sempre de perguntar onde termina a lei e onde começa a justiça das margens, e de manter viva a lembrança dos ancestrais que, como Maria, tomaram para si a difícil tarefa de marcar a memória.